e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer agora brilha e cada dia brilha mais. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. E quando eu falo que é bom estar na casa do Senhor, eu não estou me referindo a essas paredes. Estar na presença do Senhor não é esse lugar. O Senhor, Ele está conosco. Ele está com aqueles que o buscam. E a presença dEle preenche os vazios. A presença do Senhor, ela restaura, ela cura. Vamos começar essa manhã fechando os nossos olhos, entregando esse momento ao Senhor. Pai, como nós te amamos. Como nós te amamos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Erga a sua voz, diga palavras que edificam o Senhor. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus.
nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor. Pai, nós somos falhos, mas o Senhor não é. E o Senhor mesmo nos conhecendo, sabendo das nossas fraquezas, deu o seu Filho por nós, favor que não merecíamos, graça do Senhor. A Ti, Senhor, consagramos o que temos e o que somos. Vem de Ti, Senhor. Oh, Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei com
Tu és bom, Senhor, Tu és digno. Te amamos, te amamos, te amamos. Oh, Tu és bom. Gente, eu tava como a gente transmite os cultos, né? Eu tive a oportunidade de ver a última vez que eu dirigi o louvor. Tá fazendo 3 meses. Estava com saudades. Graças a Deus, obrigado. E foram dias, a gente teve na minha casa, né, alguns dias difíceis, né? A gente ficou um pouco doente. Benjamin começou com uma amigdalite, né, e a partir daí desencadeou uma infecção na família inteira. Tinha a cirurgia da minha mãe que estava próxima e ela super assustada com a cirurgia, né, nós também, por causa do quadro clínico dela. Então foram dias de hospital, mais preocupação, mas a certeza de que o Senhor não nos abandonou em nenhum momento. E graças a Deus, e gratos a vocês que nos cobriram com oração, que nos ligaram, que se preocuparam. A gente se sentiu amados pela igreja, pela família, e é muito bom estar aqui para poder agradecer pessoalmente a vocês. Tá? Muito obrigado pelo carinho, e grato ao Senhor. Ele é bom o tempo todo. A sua graça é favor não merecido. Não é que nós somos bons e merecemos, não. Ele é bondoso, Ele é gracioso, e é por meio dEle, para a honra e para a glória dEle. E essa canção, ela fala de um dia lindo. Esse dia lindo em que poderemos encontrar o Senhor. Promessa dEle, a eterna glória que está prometida. Aleluia. Vamos cantar essa canção animada. Obrigado, Senhor. Te amamos. Sejam dados a Ele, seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. O domínio e poder pertencem a Jesus, louvores em Sião, sejam dados a Ele, seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel.
Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Nós podemos usar as nossas vozes para abençoar o nosso irmão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Obrigado, Jesus. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Oh, sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Nunca, nunca. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição. É só pelo nome de Jesus. É o nome dele que tem poder. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. O nome de Jesus é poderoso. Ele é poderoso. Talvez alguém profetizou, lançou sobre você alguma palavra maldita. Talvez alguma doença tenha te assolado, tenha te cercado, mas o Senhor, Ele profetiza vida. Ele traz cura, Ele traz libertação. Nós profetizamos sobre a sua vida, a vida do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia
conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me
Salvador. É Ele que merece. O único, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz. Te amamos, Jesus. E essa última canção, ela fala que estamos aos teus pés. Tu és tudo o que eu preciso. Eu me prostro. É o lugar onde nós devemos estar, nos pés do Senhor, recebendo dele, da tua bondade, da tua graça. Oh Jesus, obrigado. A direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir enraizados no Senhor, na rocha. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a mim. Preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus, o nome que salva, eis-me aqui. O poder está no nome de Jesus.
É no nome de Jesus. Eis-me aqui. Estamos aos teus pés, Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Você está animado, meu irmão? Está animado? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom o tempo todo. Amém? Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Não sei quantos de vocês aqui estão sentindo frio, mas eu estava ali sentindo um frio e olhando para alguns aí sem nenhum agasalho e pensando, será que eu sou magro demais ou é porque eu estou ficando velho, que eu já não estou sentindo frio? Ou será que é uma questão apenas de ser fashion, né? Tem uns que se acham mais fashion sem roupa de frio, né? Mas graças a Deus que ainda temos frio nessa terra, né? Graças a Deus. Irmãos, vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã que o Senhor fez. Queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração que nós tivemos congregacional, porque temos o nosso tempo de louvor e adoração quando estamos sozinhos também. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos unidos, celebrando o seu nome, engrandecendo o seu nome. Pedimos nessa manhã, Senhor, pela vida daqueles que estão perdidos, ó Deus. Pedimos, Senhor, em especial pela vida do Jean, Senhor, esse nosso vizinho, Senhor, que se aproximou até nós, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração dele através dos testemunhos, que o Espírito Santo do Senhor possa usá-lo, o Espírito Santo do Senhor possa testificar no seu coração acerca da vida eterna que nós podemos ter em Cristo Jesus. Pedimos, ó Deus, pelos aqueles vizinhos que estão sendo evangelizados, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça, nos dê a autoridade do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que eles sintam a presença do Senhor através de nós e se rendam aos Teus pés e façam coro junto conosco do louvor que nós prestamos ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Ó Deus, nós entregamos essa manhã diante do Senhor mais uma vez, pedindo, Senhor, e testificando no nosso coração, ó Deus, a graça que nós temos, a liberdade que nós temos de estarmos unidos em louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaríamos ainda de orar. Eu não sei se vocês compartilham do mesmo sentimento, mas a gente sabe que existem mais doenças que vão surgindo e doenças que vão levando as pessoas, né? Esse fim de semana eu estava com uma visita programada para amanhã na Santa Casa, mas a pessoa, vocês não conhecem, a pessoa acabou falecendo ontem, de câncer, né? O Geraldo Generoso também está com um primo que está terminal para câncer, né? E eu me lembrei, eu creio que os irmãos têm lembrado também, da Maristela, o irmão dela também já está em casa, os médicos já também não têm, já entregaram ele para a família, vamos dizer assim, né? Não pode fazer mais nada por ele. Eu gostaria que a gente orasse pela vida da Maristela, pela vida do Geraldo, pela vida do seu primo também, que o Senhor possa abençoar esses irmãos, no sentido de que dê força para eles serem fortes também para os seus familiares, né? Principalmente aqueles familiares que não
conhecem ao Senhor. Vamos orar? Queria pedir a Kênia para orar, por favor, Kênia, e os irmãos vão concordando com a oração. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa manhã, pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, Pai. E nesse momento, Deus, nós queremos pedir ao Senhor pelos nossos irmãos, Pai. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe pelo que eles têm clamado, Senhor, o que eles têm pedido, Pai. E nós cremos, nós estamos aqui, porque o Senhor é aquele que ouve, o Senhor é aquele que colhe, Senhor, as nossas orações, Pai. E nós queremos pedir ao Senhor pela vida da Maristela, pela vida do nosso irmão Geraldo, Pai, que nesse momento tão difícil, Senhor, o Senhor possa fortalecer a fé dos nossos irmãos, que os olhos deles, Senhor, estejam voltados para o Senhor, Pai, e que eles possam sentir o Teu cuidado, Deus, o Teu carinho, Senhor, para com eles, Pai. E pedimos também por esse, Senhor, que eles estão cuidando, que estão enfermos, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito mais do que a cura, nós clamamos pela salvação deles, Pai. Que eles possam se voltar para o Senhor e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, Pai. Essa é a nossa esperança, Senhor, o nosso maior presente, Deus, é termos a certeza de vida eterna com o Senhor, Pai. Que a vida, Senhor, ela não vai acabar aqui, mas que existe a eternidade com o Senhor. E que eles tenham essa oportunidade de ouvir, Senhor. Usa a vida da Maristela, usa a vida do Geraldo, Senhor, para estar falando, Deus, do Teu amor, Senhor, para estar falando da salvação para eles, Deus. E o desejo do nosso coração nessa manhã é que eles realmente se convertam ao Senhor. Deus, que em nome de Jesus, Pai, eles possam reconhecê-lo como Senhor, como Salvador, que eles possam confessar com sua boca o Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã. E clamamos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, Pai. Que o Senhor possa fortalecê-los e estar com eles, Senhor, nesses momentos, Deus, tão difíceis, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, que o Senhor é o socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia. Sê com eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estendemos essa oração também, irmã Maria Ermita, que está em casa se recuperando também, fazendo tratamento com uso de antibióticos, por isso ela está ausente aí alguns finais de semana. Também, não sei se o senhor ouviu, Sonico está em casa, já voltou de Sabinópolis, mas a irmã Maria José já orou pelo senhor, viu? Alguém está nos visitando aqui nessa manhã pela primeira vez? Nós estamos no meio de um feriado prolongado, né? Algumas pessoas vão e outras pessoas vêm, né? Alguém está nos visitando? Fica de pé, querida, para a gente poder te ver. Qual que é o seu nome? Mariana. Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe, viu? Mais alguém? Temos uma visita aqui. Não é uma visita, mas está aqui, não está aqui constantemente, que é a Juni, né? Juni está aí. Seja muito bem-vinda também. Deus abençoe vocês. Mais alguém? Não, né? Todos bem-vindos. Também estamos recebendo de volta aqui o Pinho e a Farid, né? Graças a Deus, estão de volta, né? Vamos ver se eles tiram o passaporte da Bíblia, pelo menos por alguns dias, né? Vai ficar com a gente aí mais tempo. Muito bem, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos dar um abraço uns aos outros, saudar uns aos outros, abençoar uns aos outros aí nesse tempo frio.
Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Passa o temporal. Passa o temporal. Passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Amém. Crianças, venham aqui para a gente poder orar por vocês. Vocês estão de volta, né? Não suportaram ficar muito longe da minha presença. E aí vocês estão de volta aqui, né, Marcos Felipe? Graças a Deus. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Tem um motivo para as crianças estarem aqui, né? Domingo passado eu deixei elas aqui e hoje eu senti de deixá-las e tem uma coisa que está no meu coração. Eu queria compartilhar com a igreja. Queria chamar os professores também de hoje, da escola dominical que estão aqui, por favor. Ultimamente Deus tem aqui deixado meu coração inquieto, né? A respeito da geração. Porque aconteceu alguns dias em sequência de conversas em grupos comigo, né, e outras pessoas. E aí a gente falava muito mal da nossa geração. E não aconteceu uma vez, foi umas 4 vezes com grupos diferentes. E depois que aconteceu isso, a última vez eu fiquei muito mal. E aí o Espírito Santo veio ministrar o meu coração a respeito disso. Do quanto que eu estou ouvindo a respeito da geração, da nova geração, palavras negativas, não palavras de bênçãos. E aí eu me coloco, tá, irmãos? Eu, em primeiro lugar, como mãe, como responsável pela minha casa, meus filhos não estão aqui. E Deus ministrou a respeito disso, sobre palavras negativas lançadas nessa nova geração. E aí vocês sabem quais palavras, eu não vou repetir. E aí eu queria, né, pedir à igreja que olhasse para essa geração e começasse a pensar coisas boas a respeito. Porque é dele e é por ele que a gente está aqui, que os professores estão aqui. Nós estamos numa fase muito difícil de disciplina, de respeito ao adulto, ao professor. E é uma equipe que está sofrendo muito, porque a gente sofre quando você não consegue atingir o aluno e você precisa discipliná-los. E a gente sofreu isso semana passada e a gente sofre. Então é isso, eu queria que a igreja agora levantasse um clamor, mas deixando para vocês, quando você olhar para essa geração, que você ministre palavras de bênçãos. Se vinha negativa, você lança fora. E eu peço que Deus ministre isso primeiro em mim, porque eu tenho muita dificuldade. Mas que Deus me dê palavras de bênção sobre essa geração. Palavras que vai edificá-los, palavras que vai fazer com que eu sonhe por eles e que eles possam sonhar com a gente, sendo adulto, sendo mais velho, na escola, que os professores olhem para a geração como abençoadas, crianças santas, herança do Senhor, é o nosso galardão, é muita responsabilidade, é o nosso galardão, amém? Então vocês poderiam ficar de pé, por favor, e ministrar sobre essa geração,
sobre a escola dominical, sobre esse tempo que está tão difícil para a gente, de disciplina, de ministrar a palavra, do Espírito Santo tocá-los para eles adorarem. Amém? Senhor Deus, nessa manhã eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha em nome de Jesus abençoar essas crianças, Pai. Nós colocamos essa geração no Teu altar. Obrigado que o Senhor é um Deus bom, é um Deus que nos alerta, é um Deus que traz para a nossa memória aquilo que dá esperança. E eu peço nesta manhã, Pai, que o Senhor venha abençoar essa geração, abençoar, Pai, com obediência, abençoar, Pai, com sonhos, abençoar, Senhor, com prosperidade, que eles venham ter o reino do Senhor na vida deles e que eles consigam, o Espírito Santo, ser tocados como Samuel, as crianças da Bíblia que foram tocadas desde pequena, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa tocar a nossa geração e que elas possam ter experiência contigo, Senhor. Nós clamamos como igreja e ministramos em nome de Jesus por essa geração, Deus. Dá sonhos para cada um deles, sonhos do alto, Pai, que aqui saiam os pastores em nome de Jesus, que aqui saiam levitas em nome de Jesus, Pai, sejam médicos, advogados, Pai, que eles venham levar a Tua palavra, Senhor, que eles venham escolher o Senhor, Pai, o quanto antes, para que eles sejam flechas lançadas neste mundo, em nome de Jesus. Nós clamamos nessa manhã, que o Senhor fortaleça os professores, dê visão do alto, Pai, para a nossa equipe, que eles consigam, Pai, ser fortalecidos nessa manhã, para não desistir, mas continuar com muito amor dentro deles, para acolher essa geração. É o que nós te pedimos, já te agradecendo pelo Teu alerta, Deus. O Senhor é um Deus de amor, um Deus que nos resgata. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, obrigado. Eu vou ler um texto aqui, irmãos. Aliás, é só um versículo, não precisa nem abrir, não. Está em 1 Tessalonicenses 5, 27. O apóstolo Paulo, juntamente com Silvano e com Timóteo, ele termina a carta dizendo: conjuro-vos pelo Senhor, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Lida, para que eles pudessem escutar. Irmãos, eles, naquele tempo, eles tinham uma capacidade de guardar aquilo que eles ouviam muito maior do que a capacidade que nós temos de guardar aquilo que nós ouvimos. Tanto que nós precisamos ler e ler e ler e ler e ler, né? Eles tinham, embora eles não tinham a quantidade de livros que nós temos, de Bíblias que nós temos impressas, por outro lado, eles eram compensados com a capacidade de guardar aquilo que eles escutavam, porque eles não sabiam quando eles teriam a outra oportunidade de ouvir aquilo, né? Então, nós temos o desafio, nos dias de hoje, de fazer um esforço para poder guardar aquilo que nós temos ouvido da palavra do Senhor. E que o Espírito Santo do Senhor, nessa manhã, ele possa nos ajudar a ouvir o que nós vamos escutar. E não só ouvir, mas guardar aquilo que nós vamos escutar, em nome de Jesus, porque quando a palavra de Deus é aberta, é o Senhor quem está falando conosco, e quando o Senhor fala conosco, nós temos o privilégio de sermos e estarmos na plateia, ouvindo o que Ele tem para nos dizer, em nome de Jesus. Alba. Bom dia, irmãos. Nós já recebemos tanto, né, hoje. Nós já estamos, assim, precisando de um tempo para meditar, né? Aquela palavrinha que fala ruminar, né? Pensar naquilo que já ouvimos. E eu me lembrei, enquanto a gente estava louvando a Deus,
precisar de muita água, gente. Socorro. Enquanto nós estávamos louvando a Deus, eu me lembrei daquele texto de Salmo 133 que fala: ali o Senhor ordena a sua bênção. E eu quero cumprimentar a igreja pensando nisso, que nós somos privilegiados de estarmos num culto público, onde a palavra é pregada, onde nós oramos, onde nós temos comunhão com os irmãos, porque nós recebemos, através desses recursos, graça. Nós recebemos a graça de Deus através desses recursos. São meios de graça que o Senhor nos dá. E eu gostaria, pensando nisso, de compartilhar com os irmãos um texto de João 4. Eu não combinei com o Renato, e eu fiquei impressionada de ver, mas Deus está nos dirigindo em todas as coisas. Obrigada, irmã. Pode ser 2. Eu gostaria de falar hoje sobre oração e a vontade de Deus. E o que eu estou querendo propor é que pela oração somos educados a fazer a vontade de Deus. Pela oração somos educados a fazer a vontade de Deus. E eu gostaria de ler João 4, que nós até cantamos uma música sobre esse texto. E depois nós vamos ler um texto de Lucas 22. Antes de ler, eu queria falar alguma coisa. Jesus estava no início do seu ministério e ele estava na Judéia após seu batismo. Logo, depois ele chamou os discípulos, os primeiros discípulos, André, Simão Pedro, Filipe, Natanael. E depois Jesus foi convidado para ir numa festa. Se a gente olhar no início do livro de João, a gente vai ver essa sequência. Eles foram convidados para uma festa em Caná da Galileia, onde Jesus, então, deu início ao seu ministério público, né? E depois ele foi para Cafarnaum e voltou novamente para a Judéia. E ali, em Jerusalém, ele purifica o templo e depois tem aquela conversa com Nicodemos. E depois nós temos esse relato em João 4, que nós vamos ler de 1 a 11, e depois nós vamos ler outros versículos desse texto. Diz assim: quando, pois, o Senhor soube... Eu acho que eu vou ler o que está escrito aqui. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva?
aquela cidade, né, que fala ali de Sicar, a gente lembra da história. E aí fala que Jacó, ele comprou essa terra. E é interessante, né, como o Evangelho coloca conecta o Velho Testamento ao Novo Testamento. E era uma cidade que ficava a uns 40, 50 quilômetros de Jerusalém, ali daquela região da Judéia. E quando ele chegou perto dessa propriedade, que Jacó havia cavado o poço, exatamente ali Jesus estava. E ele chegou cansado, com sede, talvez com fome, e ali estava o poço de Jacó. E essa mulher, e ele pede água para a mulher, e a mulher ficou surpresa com isso, e nós já sabemos essa história. Mas é interessante que resumir um pouco o porquê que os samaritanos não se davam bem, ou melhor, porquê que os judeus não se davam bem com os samaritanos, e vice-versa também. Essa história está narrada desde a história de Jacó, em Gênesis 27. Então, quando Jacó veio da cidade do irmão da sua mãe, que era Padã-Arã, ele foi lá, porque ele estava fugido do seu irmão, os irmãos lembram da história. Ele tinha enganado o seu irmão, enganado o pai, foi morar lá em Padã-Arã e ficou lá por 20 anos. E depois que venceu esse prazo, ele voltou, cavou esse poço, porque ele passou por ali, ele comprou essa terra e muitos anos se passaram. A história, a gente sabe que eles foram cativos do Egito, ficaram no Egito, e depois eles voltaram para Canaã e ficaram mais um bom pedaço de tempo, 430 anos ali, e eles pediram um rei. No final do tempo dos juízes, Samuel era o último, eles pediram um rei para o último juiz, que era Samuel. E Deus deu aquele rei, lembra? Que era Saul, depois foi Davi o segundo rei, e depois o terceiro rei foi Salomão. Salomão morreu e houve divisão no reino. Esse reino era composto, falava as tribos de Israel, porque Deus tinha mudado o nome de Jacó para Israel, naquele retorno dele da terra dos pais da sua mãe. A verdade é que essa nação que tomou o nome de Israel, eles abandonaram o Senhor, pediram um rei, Deus deu o rei, mas eles buscaram outros deuses, se esqueceram do Senhor, e depois que Salomão morreu, o seu filho, Roboão, no reinado de Roboão, houve a divisão dos reinos. E ficou 10 tribos, chamado Reino do Norte, 2 tribos chamado Reino do Sul, e esse Reino do Norte tinha a capital, que era Samaria. E se você olha no livros de 1 Reis, 2 Reis, e 1 Samuel também, 2 Samuel também, mostra como são 19 reis. Pensa bem, 19 reis no reino de Israel, e no reino do sul também, coincidentemente, eram 19 reis. Mas da tribo do norte, começando com Jeroboão, fala assim: e fizeram mal aos olhos do Senhor. Se você for olhar lá, todos esses reis, eles praticaram obras que desagradaram a Deus. Eles não obedeceram ao Senhor. E no ano 722, os assírios invadiram Israel e levaram muitos israelitas para muitas nações e trouxeram de outras nações pessoas para morar em Samaria. E aí, em Samaria tinha israelitas, o remanescente ficou lá, e eles se casaram, e como consequência,
esse povo chamado de samaritanos, né? E eles seguiam o Pentateuco do jeito deles, e eles tinham adorações pagãs, então os judeus não se davam bem por esse motivo. E nesse momento que Jesus, nós vamos ver agora o 25 a 30, continuando, né? Nós não vamos entrar na conversa, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana hoje. E no versículo 25 do 4 de João, a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade, disse ao povo: vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. 31. Enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Então os discípulos pedem para Jesus comer. E Jesus, aparentemente, ele continua envolvido com a história daquela mulher. Ela admirada, mas ela foi embora. Logo que os discípulos chegaram, ela foi contar para muitos o que ela tinha ouvido e ela queria que aquelas pessoas ouvissem as coisas que Jesus estava falando, que eram coisas muito especiais. Algumas coisas eles seguiam e ela estava esperando o Cristo. Ela mesma fala. E aí Jesus fala: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. E os discípulos não entendiam isso, porque os discípulos, eles estavam vendo a comida física. A mulher também não entendia, porque ela via a água física. Nicodemos, ele via o nascimento físico. Os líderes religiosos, no início do livro, eles estavam vendo o templo físico. Então, aquilo que Jesus estava falando, eles não entendiam ainda. No entanto, ele faz a vontade do Pai dialogando com aquela mulher. No início fala: era necessário passar por Samaria. E ali tinha os campos. Jesus falou: os campos estão brancos para a ceifa. Então, dando esse resumo, né, eu queria enfocar 3 coisas, dar 3 enfoques na vida de Jesus. O ensino de Jesus e o seu aprendizado, a vontade de Jesus e a vontade do Pai. Jesus, ele quer mostrar disciplina, porque Deus quer mostrar, ou melhor, Deus quer mostrar a disciplina. Porque Deus é Pai e ele disciplina seus filhos. Ele tem uma disciplina educacional. E por isso que eu quero falar sobre o ensino de Jesus e o aprendizado, porque nós sabemos que Jesus também aprendeu. E nesse versículo 4:32 fala: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Quando Jesus estava se referindo a isso, ele estava querendo conectar uma palavra de Deuteronômio 8. Deuteronômio 8,
de 2 a 6. Eu vou ler aqui, o meu amigo está projetando talvez. Diz assim: lembrem-se de como o Senhor seu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Os discípulos estavam preocupados com a comida, e Jesus usa aquela situação para trazer luz, trazer entendimento para eles. Ele queria mostrar algo além da comida física. Então, Jesus, por isso que eu estou colocando o ensino de Jesus. Deus nos guia no deserto, e nós também somos guiados assim. Deus nos guia no deserto para mostrar o que está no nosso coração. Então, esse é um ensino precioso. Nós, na escola dominical, a gente estava falando muitas coisas a respeito disso. Deus, Ele sabe o que está no nosso coração, mas nós não sabemos o que está no nosso coração. Nós somos iludidos a nosso respeito. E às vezes nós não queremos conversar a respeito. A gente simplesmente pede: ora por mim, como a gente estava falando lá. E a gente não quer parar, muitas vezes, a gente não quer parar para ver o que está no nosso coração. Então Deus nos guia no deserto. Por isso que tem prova, por isso que tem disciplina, porque Deus está interessado nesse ponto de nós conhecermos o nosso coração. E Deus quer nos educar na sua vontade. Esse é um privilégio muito grande do filho ser educado. Mas a gente já tem filho, né? E já passamos por essa fase de crianças pequenas que a gente tem que ensinar, educar na nossa vontade, porque nós é que somos pais, né? E muito mais Deus. E Deus faz isso também. Sua vontade, a sua direção, seus planos saem da boca de Deus. É isso que diz no texto. O homem não vive só pela comida física. Ele vive pela palavra que vem da boca de Deus. E o que vem da boca de Deus é direção, é a declaração do seu amor, é a sua vontade, os seus ensinos. E da nossa boca, porque nós temos coisas no nosso coração que Deus quer que a gente conheça. E lá tem um texto em Mateus 12, 34, que Jesus falou, esqueci o texto, vamos ler. Cadê o nosso ajudante? O que sai da nossa boca. Irmãos, eu tinha esse texto de cor, mas eu acho que eu fiquei muito empolgada aqui, esqueci. Já está aqui? No finalzinho, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, e a gente sabe disso, aquilo que a gente tem no nosso coração, na hora que a gente precisa, às vezes nem é uma hora muito boa, a gente fala. Se são coisas boas ou se são coisas ruins, nós falamos. Então, são essas duas coisas que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, e que Deus estava ensinando também, e Jesus estava aprendendo também. O que está no nosso coração e aquilo que Deus quer fazer na nossa vida com relação à vontade de Deus. Ele quer nos educar. Nós precisamos do que sai da boca de Deus. É isso que nos alimenta. O que sai da boca de Deus é o que nos sacia, é o que satisfaz. Porque a nossa fome é muito grande, nós temos muitas fomes. São muitos desejos, são muitas necessidades que nós temos como seres humanos. E esses desejos, essas vontades, não são pecaminosas, elas podem vir a ser. Mas aqui, Jesus estava falando
que existe uma fome maior do que as necessidades nossas, as necessidades básicas. E Ele, quem nos satisfaz é Deus. E o que alimentava Jesus era fazer a vontade do Pai. Ele não estava preocupado com a comida, ele estava preocupado com o destino da samaritana e com o destino dos samaritanos, que muitos converteram. Então, esse é o primeiro enfoque. O segundo é sobre a vontade de Jesus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, ele tinha vontades que eram as mesmas do Pai. Por exemplo, João 5,36. Diz assim: eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que eu realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que Ele me enviou. Interessante que em João, o nosso texto, João 4, ele coloca essa mesma expressão, a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então, essa palavrinha aí, ela significa assim, completar a obra, significa tornar perfeito, completar, executar completamente, finalizar, levar até o fim, acrescentar o que está faltando, ser achado perfeito, levar até o fim proposto. Então, Jesus tinha as obras, e essas obras eram as obras da redenção. Desde os sinais, maravilhas, curas, até a crucificação e a ressurreição. Eram obras que eram as mesmas do Pai, e que Ele fazia e Ele queria até o fim fazer. João 6, 37, 38 também fala a respeito dessa vontade de Jesus. Só virar uma página aí. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. De novo, Jesus fala dessa outra obra, que Ele não perder nenhum só daqueles que o Pai tinha dado para Ele. Porque Ele desceu do céu para fazer a vontade daquele que tinha enviado. E o terceiro versículo, não são só esses, lógico, mas eu escolhi apenas esse, João 8, 29, que fala também da vontade de Jesus. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo, ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Então Jesus, ele queria fazer as obras do Pai, completar as obras do Pai, ele não queria perder nenhum dos seus filhos que Deus estava dando a ele não queria perder, e ele queria agradar o Pai. Essa vontade de Jesus. E o terceiro enfoque é Jesus e a vontade do Pai. Muda um pouquinho, são duas situações, nós vamos ler um texto aqui. São duas situações que Jesus ensina. Nós vamos ler Lucas 22. Para a gente concluir isso sobre a vontade do Pai. Lucas 22, 39 a 44. Então Jesus saiu e, conforme seu costume, foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se queres,
afasta de mim este cálice. Todavia não seja a minha vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíram no chão. Então são duas situações. A primeira que a gente viu em João 4, em que Jesus ensina e aprende, ele ensina para os discípulos sobre a vontade de Deus. E na outra, que é essa que a gente leu, essa primeira, a sua maior satisfação era fazer a vontade do Pai. E nessa outra situação, ele estava no final do seu ministério, no Getsemane, e ele estava em um conflito com a sua vontade. Nas outras ele não colocou conflito, mas nessa ele colocou. Existia um conflito. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse, faça a tua vontade. Mas Jesus precisava entregar a sua vontade para fazer a vontade do Pai. E essa é a nossa questão, é o nosso conflito, né? E Jesus está nos ensinando isso também. E só existe uma maneira, irmãos, de nós entregarmos a nossa vontade. E só existia uma maneira de Jesus entregar a sua vontade. E está lá no versículo 39 de Lucas 22, fala assim, então Jesus saiu conforme o seu costume, foi ao Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram, e ali chegando disse, orai para que não entreis em tentação. E Jesus foi orar. É a única maneira da gente entregar a nossa vontade é orando. Essa que eu posso falar que é o X da questão nossa de todo dia. Aí a gente entende por que Deus manda tanto a gente orar, por que tem tantos ensinos de Jesus. E só existe essa maneira. E a vontade de Jesus, qual que era nesse momento? Que ele estava em conflito. A vontade de Jesus não era morrer cheio de pecados. Não era. Porque ele queria sempre fazer a vontade de Deus, sempre agradar a Deus. E ali, ele sabia que ele ia carregar os pecados nossos. E nesse momento, então, eu lembrei daquele texto de Isaías que fala, foi da vontade de Deus, foi da vontade do Senhor, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. A sua vontade, a vontade de Jesus era agradar ao Pai. Mas nesse momento, a vontade de Deus era que Ele levasse os nossos pecados. Então Jesus aprendeu. Nesse momento, Jesus está aprendendo, porque a gente fala assim, mas Jesus não precisa aprender nada. Ele era Deus, ele não sabia obedecer. Porque Deus é Deus. E como homem, ele teve que aprender, né? Hebreus 5, 7 a 9, diz o seguinte, nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus estava no Getsemane, tinha envolvido ali todo o universo. Se a gente olhar lá em Colossenses, fala que ele veio para reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Jesus estava com um projeto de salvação, de redenção, não somente do ser humano,
mas de todas as coisas criadas, a reconciliação. E ele, o reconciliador da criação, estava nessa situação. E ele foi 3 vezes chamar os discípulos, e os discípulos estavam dormindo, e não foi uma coisa assim, tá bom, então tudo bem, o senhor quer, tá bom. Não foi, foi algo sofrido. Não por causa da dor que ele teria que sofrer, mas principalmente por não, lembra, na cruz ele falou, Pai, por que me desamparaste? Então, naquele momento, ele sabia que o pecado que ele estava carregando ia fazê-lo maldito. Então, o peso foi muito grande. Tanto é que o suor eram gotas de sangue. Então, no Getsêmani, o maior problema era abrir mão da sua vontade. O maior problema. E na oração, Jesus disse, não seja feita a minha vontade. Graças a isso, nós estamos aqui. Porque ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai, porque o Pai queria muitos filhos. O Pai não queria só Jesus, só o amado dele. O Pai queria muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, por isso, a vontade nessa hora não foi a mesma, mas Jesus entregou. E aqui nesse texto fala que ele entregou tudo, até a última gota de sangue. Ele entregou tudo, não deixou nada. Essa é a oração de filho. Então, isso que Deus quer que a gente aprenda. Não é aquela oração automática, sabe? Aquela escrita assim, Deus, estou precisando de dinheiro. Senhor, arruma um emprego para mim. O jovem fala, eu preciso de uma esposa para casar, preciso de um marido. Não é isso, é oração de filho. É aquela oração autêntica cristã. Quando nós oramos, Deus educa o nosso coração de acordo com a sua vontade. A oração não é uma prática devocional opcional. Falar, não, hoje está tudo bem, hoje é domingo, eu não preciso orar porque eu já fui à igreja e tem gente orando por mim, está tudo bem, eu não preciso orar. Não. Não é possível viver uma vida cristã sem oração. Não é possível. Não é possível. Por que não é possível? A gente pode perguntar isso. Porque, irmãos, nós temos um grande potencial de apostatar da fé, de renegar a fé, de abandonar a fé. Nós temos tudo pronto. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto, né? Fala lá em Jeremias. Nós somos inclinados para as coisas erradas, nós somos inclinados para o mal. E isso chama essa inclinação para a apostasia, chama secularização. É uma palavra esquisitinha, feia, mas ela significa o seguinte, perder a alegria da salvação. Sabe? Aquele negócio de, vou no culto, mas acho que hoje eu não vou não, vou ficar aqui. Não estou com vontade, não sei, não tem, nada muda a situação. Vai porque é automático, liga o automático e vai. Isso é enfraquecimento da vida de oração. Não vê motivos para agradecer, só vê dificuldades, só murmura. Irmãos, ou oramos ou apostatamos. Sinto dizer, mas é o que a palavra fala. Por que a nossa oração é tão importante para a nossa vida cristã? Então, eu vou falar de novo que a gente estava lá falando na nossa escola bíblica. Falar nisso, é aberta a escola bíblica para todos, não é, Zé Roberto? Cadê Zé Roberto? É uma bênção a gente estar ali aprendendo mais da palavra. Por que isso? Porque Deus tornou Jesus, foi uma coisa que a gente falou ali, Deus tornou Jesus fonte de toda graça.
é de Deus. Deus é que tem. Ele tornou Jesus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E quando Jesus veio, virou gente, veio para o mundo para ser visível para nós, porque Deus é invisível, Ele é real, mas é invisível. Jesus veio para a gente ver Deus. E em 1 Pedro fala que o Deus de toda graça, e o outro texto fala da multiforme graça de Deus. Colossenses 1:19 fala: pois foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, em Jesus, né? Colossenses 2:3, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Deus tornou Jesus fonte dessa graça. Nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. E Deus comunica essa graça para nós através de recursos. Como eu falei no início, nós temos meios de graça, nós temos recursos para receber o que está em Jesus. Nós temos recursos. Um dos recursos é esse culto público. A pregação da palavra é outro recurso público. A ceia, como eu falei, a comunhão com os irmãos e a oração é o recurso que nós temos para receber essa graça. Tudo que Jesus tem, tudo que nós precisamos, Jesus tem. É um dos hinos que a gente cantou, né? Aqui hoje. Tudo que precisamos está em Jesus. E a apropriação disso, que está depositado em Jesus, acontece nós crendo, mas através da oração. Deus tem para dar, mas a gente tem que pegar. Vai receber, alguém te dá um presente, graça é presente, é dádiva, né? É um dom, é uma coisa que você não contava com isso. O presente é uma coisa que vem sem a gente merecer. E você dá um presente para alguém e a pessoa não vai buscar, você deu, mas a pessoa não apropria daquilo. Mas por que Deus manda a gente orar? Porque Deus não é máquina, Deus não é uma ideia, Ele não é um pensamento, um robô, Ele é pessoal. Deus é pessoa, Ele é uma pessoa. E Ele é relacional. Ele não pode revelar nada para a gente se a gente não relaciona com Ele. Não tem como. Nós só recebemos a revelação de Deus. A gente pode pensar também em outra, porque a criação é uma revelação de Deus, né? Mas nesse sentido de filho e pai, nessa relação de filho e pai, Deus se revela à medida que nós nos relacionamos com Ele. Ele quer entrar na nossa vida. Deus quer se intrometer na nossa história. E a gente fica assim, deixa pra lá, sai pra lá. Mas na hora que a gente precisa, a gente quer. É aquela... quando a gente era pequena em casa, mamãe sempre educou a gente assim, tinha que orar antes de comer, e tinha que esperar todos chegarem, eram 6 filhos, e tinha que fazer toda a rodinha na mesa e tudo, e tinha uns que eram mais esfomeados. E eu tinha um irmão, que ele era muito, o pessoal apelidava ele de limpa-trilho, porque tudo que aparecia, ele comia tudo. Mas aí a mamãe chamou todos para tomar o lanche da tarde e ele veio, morto de fome, como sempre. E aí teve que esperar todo mundo, e aí ele não aguentou, o pessoal estava demorando, aí ele foi, pôs a mão na testa assim, e falou assim, olha à noite, que eu sou um pobre jornaleiro, em nome de Jesus, amém. Era uma música que ele gostava muito, que cantava, olha à noite, eu sou um pobre jornaleiro e tal, música antiga.
E ele pôs, no final ele pôs em nome de Jesus, amém, e começou a comer. Foi engraçado, mas muitas vezes tem gente que ora assim, sem sentido, uma coisa louca da cabeça, assim, que não tem nada a ver. A pessoa nem está sentindo aquilo, nem sabe o que está falando, e acha que porque falou em nome de Jesus, já está feita o relacionamento com Deus. Não é esse tipo de oração. A oração que a gente está aprendendo é a oração de filho. E não é possível conhecer Deus sem se relacionar com Ele. Como que Deus se revela para nós? Ele revelou nos convertendo o nosso coração. Primeira coisa, Ele converteu o nosso coração. E a outra maneira é educando para nós fazermos a vontade dEle. Isso é o projeto de Deus para nós. Ele nos converte e depois nos educa na vontade dEle. Porque a nossa vontade não é boa, mas a dEle é boa, perfeita e agradável. Então, como que Ele nos educa? É interessante isso, que Ele faz de modo que as nossas orações estejam alinhadas à vontade dEle. Olha só esse versículo, Mateus 6:8. Diz assim: pois o vosso Pai conhece de que necessitais, antes de pedirdes a Ele. E Romanos 8:14-15 fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor. Nós não precisamos ter medo da vontade de Deus, nós temos que ter medo da nossa vontade. E aí fala: pois não recebeste o espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, que é pai, papai, papaizinho. Então, Ele nos educa, porque nós somos filhos, e Ele nos guia para essa vontade dEle, e eu não devo temer, porque Ele é bom. Eu tenho que ter medo de mim, dos desejos enganosos que eu tenho, de querer fazer a minha vontade e pedir para o outro orar, né, irmão Pinho? Igual a gente estava falando lá. Eu tenho que conhecer a minha vontade e colocar diante de Deus. Não tem problema, seja lá que vontade eu tenho. O que eu não posso é falar: não, tá bom, eu quero fazer isso, pronto. Do mesmo jeito que Jesus orou no Getsêmani e renunciou sua vontade, a oração de filho é aquela que sabe que o seu desejo pode ser enganoso. E a vontade de Deus é muito melhor. Então, a oração de Jesus no Getsêmani era a oração de filho. Aquele filho que fala pai. E que tem um pai que ele reconhece que o pai está educando. E não sabemos orar. Veja lá, mas só tem mais 2 textos, irmãos. Gálatas 5:17. Porque nós não sabemos orar porque o nosso coração é deseducado. E a nossa autonomia resiste à vontade de Deus. Olha só, Gálatas 5:17. Deixa eu ler aqui. Pois a carne deseja o que é contra o espírito, e o espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aqui nessa versão que eu separei, diz assim: porque a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo,
de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Porque o Espírito Santo nos socorre na fraqueza. Romanos 8, 26 fala isso, que Ele nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam por palavras. Então, a oração, irmãos, é aquele lugar, aquele momento em que nós nos expomos à intercessão do Espírito Santo. O Espírito Santo está intercedendo por você naquela fraqueza que você está colocando. Como Jesus falou, se possível, passa, mas faça a tua vontade. O Espírito Santo intercede por nós para nós obedecermos à vontade de Deus. Porque de nós mesmos nós não queremos fazer. Nós nos expomos à intercessão do Espírito Santo para nos educar na vontade de Deus. Então, a oração é esse recurso que nós temos para fazermos a vontade do Pai, do Abba, do nosso Papai. E Ele pode nos mandar orar, porque Ele é nosso dono, nós somos dEle, e Ele é o nosso Pai que nos educa. E nós queremos fazer a vontade dEle, mas muitas vezes nós não sabemos o que está no nosso coração, e o Espírito Santo clareia isso para nós e fala: a vontade do Pai é essa. Irmãos, nós vamos orar ou vamos perder a alegria da salvação? Eu quero deixar isso para nós como um desafio que Deus tem colocado no meu coração, de viver uma vida de oração, buscar o Senhor, porque nós não temos outro recurso para nós vivermos nessa época tão difícil. Pai, nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Queremos sim, Pai, sermos educados. O Senhor é o nosso Abba, é o nosso Papai, que quer muitos filhos, e o Senhor quer muitos filhos educados, como Jesus era educado, como Jesus entregou a sua vontade e fez o que agradava o seu coração. Nos ajuda nisso, Senhor. Nos ajuda a sermos filhos obedientes e filhos que se expõem ao Espírito Santo. E Espírito Santo, contamos com a tua intercessão para nos impelir, para nos levar até o Senhor. Sabemos que a oração não move o seu coração, Deus, mas a oração move o nosso coração ao Senhor. Chama a tua igreja, Senhor, para a vida de oração. Desperta em nós, Senhor, esse desejo, esse reconhecimento que somos dependentes do Senhor, que precisamos. Nós não temos outros recursos a não ser aqueles que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos buscar a tua presença, nós possamos buscar a presença dos irmãos, estarmos em comunhão com os irmãos, gozarmos de todas as coisas que acontecem no culto público, Senhor. Move o coração daqueles irmãos que estão apenas ouvindo através das telas. Senhor, nós queremos vê-los aqui, queremos abraçá-los todos, Senhor. Sabemos que muitos não podem, mas aqueles que podem, Senhor, nós queremos estar orando por eles, para que o Senhor aqueça o coração deles, para que essa casa seja cheia, porque o Senhor quer muitos filhos, o Senhor não quer poucos filhos. E eu te peço que o Senhor chame esses filhos que estão às vezes acomodados, quietos em casa. Nós queremos abraçá-los, queremos ter comunhão com eles também. Pedimos em nome de Jesus.
É sério ou é pouco sério? É grave ou é pouco grave? É muito, né? Muito grave. E o que nós vamos fazer quando nós sairmos dali? Qual vai ser o desafio que você vai se propor quando você sair dali e ir para sua casa? Qual vai ser o desafio que você vai se propor? Que nós vamos nos propor? Ah, mas eu não sei orar. Como que se aprende a orar? Orando. Que nós não esperemos o nosso quarto ser alagado e perder esse espaço de intimidade para a gente poder orar. Podemos orar na intimidade, podemos orar nos grupos de oração. Oportunidade não nos falta, estamos livres para orar. O mundo pode prender, o mundo pode nos encerrar na prisão, mas ele não pode encerrar a nossa boca. E nós vivemos num país onde nossa boca não é cerrada, que nós não percamos essa oportunidade. Qual vai ser o desafio que você vai se propor saindo dali? Porque é um desafio que foi colocado aqui para nós hoje. Nós não podemos sair daqui e esquecer o que foi falado. Qual vai ser o desafio? Como que nós vamos subjugar a nossa vontade à vontade do Senhor por meio da oração? Como já foi orado, que o Senhor nos dê graça, que o Espírito Santo interceda por nós, porque temos esposo para ganhar para Jesus, temos filhos para ganhar para Jesus, temos vizinhos para ganhar para o Senhor, temos um reino para encher para o Senhor. Motivo não falta para intercedermos. Eu vou encaminhar aí no grupo do WhatsApp um disco de oração para vocês, para ajudar vocês, para nos ajudar. Ele nos ajuda muito sobre o que fazer durante um período de horas de oração, né? Isso vai nos ajudar como guia para aqueles que têm mais dificuldades, né, com a oração. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa bênção que nós recebemos hoje, de sermos alertados, né? De sermos exortados daquilo que é o nosso papel. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que foi falado aqui. Obrigado pelas canções que foram cantadas. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que trouxe a nós uma exortação, que trouxe a nós uma direção, um caminho pelo qual nós não podemos viver sem Ele. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito fala ainda conosco. Que o Senhor possa nos abençoar durante essa semana, que tenhamos ousadia e intrepidez para entrar pelo novo e vivo caminho, pelo Santo dos Santos, que é o caminho que o Senhor abriu para nós, através de Jesus Cristo, através do sacrifício na cruz. Que nós entramos por Ele com ousadia, com ações de graça, com hinos de louvor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Saudai-vos uns aos outros. Temos cafezinho.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destroca aldeias, dissipa as trevas, vencer.